Estamos de volta. Hoje eu recebo o jornalista Bruno Freitas, ele que vem comentar mais especificamente os acidentes de trânsito que vêm ocorrendo aqui na cidade. Bruno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. Olá a todos. Bruno, para a gente começar, Grau, né, que é conhecido aí na cidade, fica levantando a moto, né? Causou um acidente e deixou um motociclista ferido em Itaúna. Onde foi isso? Foi no bairro Jardim Marinho, na sexta-feira. Segundo a Polícia Militar, testemunhas viram uma moto andando em uma roda só, chamado Grau, que acabou colidindo com outro motociclista que teve suspeita de traumatismo craniano, quebrou o dente, sofreu escoriações, ficou lá deitado no chão até ser socorrido e levado para o hospital. Essa vítima também apontou essa versão, que o outro motociclista estava andando, empinando a moto, fazendo manobras perigosas. Daí eu pergunto, cadê a turma do Grau que vem comentar na rede social, defendendo essas manobras perigosas lá na rua José Bernardes, que nós mostramos aqui há alguns dias, lá na Avenida Getúlio Vargas, na hora que acontece um acidente, quando uma pessoa se machuca, sofre dano material, ninguém aparece. Pois é, nesse caso agora, a Polícia Civil está apurando. Vejamos as consequências. Nas redes sociais também circularam alguns vídeos, queria que o Luciano colocasse na tela também, de cidadãos repreendendo o motociclista que acabou se envolvendo nesse acidente lá no Jardim Marinho. Parece que a população está cansada, né, desses abusos no trânsito da cidade. A verdade é que Itaúna está uma zona, não é só no trânsito, a cidade está largada, o poder público relaxou em pleno ano eleitoral. A gente vê um trânsito cada vez mais complicado, sem fiscalização, sem atuação a quem desrespeita as regras do trânsito. Pela cidade toda, descarte irregular, sujeira para todo lado, todo dia morador denunciando essa situação. Capina, então, nem se fala, fora os problemas de esgoto a céu aberto que surgiram depois das obras de desassoreamento com as enchentes, algo que a gente não tinha em Itaúna. Os problemas de apagões frequentes de energia elétrica, e eu não preciso dizer também, mais uma vez, o transporte coletivo. A gente pode dizer, Bruno, que o caos está instalado aqui na cidade? Pode dizer que a cidade está uma zona, está largada. Eu acho que o prefeito e o secretariado perdeu as rédeas, e isso é muito ruim para o ano eleitoral, porque isso vai vir forte na discussão dos candidatos, e eu quero ver como é que a atual administração, que no período de 4 anos, apresenta um bom trabalho com eficiência e melhorando a qualidade dos serviços, digitalizando os processos, aperfeiçoando os processos. Eu quero ver como é que a administração vai conseguir lidar com isso, porque literalmente perdeu-se a mão, a cidade está largada. Enquanto não se resolver essa questão do convênio com a Polícia Militar, com a fiscalização do trânsito, os motoqueiros vão fazer o que eles quiserem. E também os maus motoristas, que saem dirigindo aí como se a rua fosse deles. Todo dia você sai na rua em Itaúna e você vê um monte de coisa errada. Antes o problema era as pessoas não darem a seta. Hoje, além de se dirigir na contramão, você vê moto, van escolar passando por cima do passeio para fugir do trânsito. Você vê pedestre atravessando a avenida em horário de pico, na diagonal, e não está nem aí. Está tudo errado, gente. Itaúna precisa ter alguém que cuide realmente da cidade. Bruno, nós vamos continuar falando de acidentes, né? Uma batida que vitimou um motociclista na Jovem Soares é investigada pela Polícia Civil. Inclusive, os familiares dizem que esse motociclista teve morte cerebral. Infelizmente, as imagens que os familiares enviaram para a imprensa, de diferentes ângulos, mostram que esse carro que vinha atrás da motocicleta estava
andando muito próximo e já vinha de alguns quarteirões atrás, inclusive em um dos vídeos dá para ouvir um barulho forte de buzina, até que ocorre essa batida em que os dois ocupantes vão ao chão e, infelizmente, um deles, um jovem de 29 anos, que foi socorrido em estado grave, pai de uma criança de 2 anos, segundo a família, teve morte cerebral. A família, inclusive, pede ajuda da população para identificar o condutor desse carro, um Chevrolet Onix, que fugiu do local sem prestar socorro. A informação que nós temos da Polícia Civil é que foi aberto um inquérito para apurar o caso. Não só Itaúna, como em todo o Brasil, as cenas que nós temos visto de intolerância no trânsito são absurdas. O caso do taxista que foi agredido com uma capacetada na cabeça e com uma voadora para um brutamontes em Belo Horizonte é absolutamente revoltante. E quando nós vemos esse tipo de coisa acontecendo em Itaúna, a gente percebe que não é a cidade que está doente, são as pessoas que não estão no seu estado normal, partindo para toda a agressividade e se utilizando o que tem à mão como arma. No caso do agressor do taxista, utilizou um capacete contra um idoso, um trabalhador. E aqui em Belo Horizonte, aqui em Itaúna, o que se vê nesse caso da Jovem Soares, inicialmente o carro acabou sendo uma arma contra os dois ocupantes dessa motocicleta, ainda mais que o motorista evadiu do local, segundo a Polícia Militar, não prestou socorro. E segundo, inclusive, o garupa dessa moto, parece que havia ali também uma discussão de trânsito. Portanto, as pessoas têm que parar, respirar, refletir e pensar nas próprias atitudes para a gente entender o que está acontecendo. Porque se elas são capazes de agir assim no trânsito, elas estão refletindo um problema delas. E se isso aí começar a aparecer entre pedestres, aparecer dentro de casa, é um reflexo de uma sociedade completamente doente. É muito preocupante, a gente tem que pensar. Espero que a Polícia Civil dê um retorno em breve sobre esse caso da Jovem Soares, porque é o que a população quer, o que as pessoas querem. Uma resposta efetiva sobre o que aconteceu e esse motorista envolvido nesse acidente, naturalmente, se apresentar. Lembrando que você que está nos acompanhando pode denunciar através do 181, que é o Disque Denúncia Unificado, você que sabe o paradeiro desse motorista, ou imediatamente no 190. Inclusive, a imprensa em geral tem repostado, né, o vídeo do irmão pedindo a ajuda da população para identificar esse motorista. É um caso que gerou muita repercussão em Itaúna pela gravidade do acidente. Um amigo meu estava ali no Geladaça no momento, ele ficou perplexo com o que aconteceu ali. Uma moto vindo, não estava devagar, com o carro acelerando atrás da moto, e de repente a moto cai ali com o jovem estirado no asfalto da principal avenida da cidade, com várias pessoas ali ao redor. Afinal de contas, era sábado de manhã, um momento que muita gente está na rua. Então é um fato que chamou muita atenção de Itaúna. E as pessoas querem saber, de fato, o que aconteceu e querem uma resposta em relação a esse motorista envolvido. E para a gente encerrar o quadro de hoje, Bruno, Itaúna está na rota do gasoduto Centro-Oeste, o pontapé do projeto foi lançado. Gostaria que você falasse, o que Itaúna ganha com o gasoduto? Até que enfim é uma notícia boa, né, gente? O gasoduto Centro-Oeste de Minas é um projeto já antigo que agora o governador Romeu Zema conseguiu dar o pontapé inicial com essa cerimônia que ocorreu com os prefeitos da região lá em Joatuba na segunda-feira. Essa primeira linha tronco vai sair de Betim, vai até Divinópolis, ela vai ter ramais aqui dentro de Itaúna, possibilitando que as indústrias e o comércio local possam utilizar o gás natural em rede, ou seja, não vai precisar mais trazer caminhão para abastecer aqui isoladamente a indústria.
Também há possibilidade para os postos de combustíveis passarem a oferecer o GNV como forma de abastecimento aos veículos. Para quem roda com carro de aplicativo, é uma opção a mais. E diga-se de passagem, nos momentos em que o preço do gás estiver baixo, muito mais vantajoso, muito mais barato. Então, o motorista de aplicativo, ele vai poder rodar mais, gastando menos e ganhando mais. Isso aí é muito positivo para a competitividade de Itaúna, que sofre em alguns segmentos com um monopólio, que nós sabemos muito bem, em outros há uma concorrência exagerada. Eu acho curioso, em alguns pontos da cidade, abre-se um comércio, passa um tempo, vem um concorrente, abre um comércio igual ao lado. Você vê na Jovem Soares, no ramo de alimentação, há segmentos que tem 10 empresas oferecendo o mesmo tipo de produto. Então, cria uma concorrência excessiva em alguns segmentos, enquanto outros não há opção, há um monopólio. Quando você traz oportunidade, a diversidade econômica, abre-se um campo de possibilidades. É isso que o gás natural oferece. Porém, eu acho que Itaúna pode ir muito mais além. Por isso que eu defendo que a cidade volte a trabalhar as suas vocações que já teve no passado. Indústria têxtil ficou lá atrás. Ainda temos a siderurgia, a fundição, mas podemos trazer novos hubs de inovação para Itaúna. Afinal de contas, empresas disruptivas, startups, nós já temos aí vários. Exemplos são diversos. Eu acho que o que falta mais é condições de competitividade. E quanto mais atração, mais investimento e mais possibilidade, todos nós ganhamos. Bruno, eu agradeço a sua participação aqui no Jornal Cidade Notícias e te espero na quinta-feira. Muito obrigado e um forte abraço.